Estamos falando sobre encontros com Jesus e quantos de nós tivemos aquela impressão, você já teve aquela impressão, de que parece que nada está acontecendo apesar das suas muitas orações? Você já teve essa impressão? Ah, que bom. A gente fica preocupado pensando onde está Jesus, não é verdade? Porque a gente tem uma certa, como é que podemos dizer? Todo ser humano, né? A gente tem essa ideia de que, né, se nós tivéssemos o poder, nós já teríamos resolvido, não é verdade? A maior parte das coisas que o ser humano acha que poderia ter resolvido facilmente vem de duas coisas, né? A maior e a primeira é: se tivesse dinheiro, um pouco mais de dinheiro resolveria tudo. Se a gente fizesse uma pesquisa agora, a gente poderia ver que talvez a maior parte de nós estivesse falando: Senhor, se tivesse um pouco mais de dinheiro agora, resolveria tudo. Ou uma outra coisa realmente seria assim, né? Se eu tivesse o poder de mudar o meu corpo, tipo ter uma enfermidade e tal. Ou o outro seria: se eu tivesse o poder de mudar uma outra pessoa, aquela pessoa precisa ser diferente. Para como cai geralmente nessas três coisas. Mas a gente não tem o poder de fazer nada disso, né? Nós temos outros poderes. Nós temos o poder de administrar o que Deus nos dá. Nós temos o poder de ter fé e esperar o milagre. Nós temos o poder de amar uma outra pessoa, ao invés de tentar mudá-la do nosso jeito. Amém, irmãos? A gente precisava muitas vezes exercer mais este poder. Estamos falando com encontros com Jesus e é interessante que você lê as Escrituras. Jesus está sempre em contato com as pessoas. E quanto mais a gente conhecer Jesus, mais a gente vai viver uma vida num nível diferente. Hoje nós queremos falar sobre Jesus na festa de casamento. Você sabe que Jesus ia muito em festa, né? Ele ia muito em festa. E ele bebia vinho, dava risada. Entendeu? Desenvolveram uma teologia aí que o vinho que Jesus bebia não tinha álcool. Fizeram um rolo, mas assim, tinha álcool sim, não tem problema. Ele só não ficava bêbado, né, irmãos? Amém? Porque essa não é a questão. Nós seres humanos queremos controlar todas as coisas, mas o Senhor está aí dizendo: eu vivo aqui no meio de vocês, na realidade de vocês, eu conheço a situação de vocês, e eu quero estar com vocês, amém? Essa é a questão de Jesus. Então Jesus, você já foi numa festa de casamento ou de aniversário que foi muito boa? Já foi ou não foi? Como é que é uma festa muito boa? As coisas estão organizadas, não é isso não? Tem espaço, não tem só 5 mesas e 200 pessoas de pé, dá para sentar quando precisa, né? Vem aquelas comidinhas no começo que você come e fala: nossa, esse negócio é bom, né? Esse negócio é bom, né? O garçom passa, não passa só uma vez ou duas, ele passa, ele coloca. Eu acho que todo mundo que quer dar uma festa quer que seja assim, não é isso não? E todo mundo que participa também gostaria. Então, e é muito legal quando, por exemplo, os noivos estão felizes, não é? Ou quando a festa, ela caminha. Você já foi numa festa não muito boa? Já foi numa festa não muito boa, não? Já? Eu já participei de muitas festas. Primeiro porque eu tenho uma certa idade, né, irmãos? Uma certa idade, não sou jovem, criança ainda. Mas, e como a gente está na igreja, o pessoal convida muito você para muita festa de aniversário, tudo. Ainda mais quando os filhos têm idade pequena, né? Sempre tem uma festa de aniversário para ir. Depois sempre tem um casamento, né? Quando você é padrinho, está sempre chamando. E a gente vai em muitas festas, é bom. E eu lembro que uma vez fui num casamento e tudo, e assim, era bonito logo, nossa, era muito lindo. Não é nenhum casamento que eu fiz aqui, tá, irmãos? Não estou criticando nenhum casamento, tá? Porque na verdade, convenhamos, os noivos estão lá, mas eles não estão sabendo mesmo o que está acontecendo. Alguém está rodando essa festa, né?
Deixa eu perguntar, além de mim, quantos contrataram um serviço de casamento, de festa, que você se decepcionou? Acontece, na verdade, não. E o que acontece? O pessoal estava ali, era tudo muito bonito, você vê que tinha uns trecos bons, mas eles resolveram, não sei porquê, a pessoa que estava lá, inculcou que tinha que esperar a pessoa que estava organizando a festa, ela era tão, daquelas bem metódicas, tudo que tinha que fazer a coisa na ordem certa, na certa, e assim, né? 2 horas ali, e o pessoal só na água, entendeu? Só na água e no amendoinzinho, gostava. Não, porque tem que esperar chegar aí queria esperar chegar o noivo, né? Eu até falei para minha esposa, alguém precisa dar um toque, que na hora que chegar o noivo, não adianta eles descarregarem toda a comida aqui, porque não vai adiantar nada, vai virar um treco. E aí esperam, aí chega o noivo, entra, aí os caras começam a servir desesperadamente, né? Você entende que não funcionou? E eu falei, puxa, tinha tudo, mas foi mal organizado, né? E assim vai. Então você imagina que todos nós, quando damos uma festa, a gente quer que dê certo, não é? É muito ruim se acaba a comida, é muito ruim se o pessoal regula a comida. Lembro uma vez que eu fui num casamento, a pessoa falou, fiquei tão triste, a pessoa que, não sei se eram os pais do noivo da noiva, tanto casamento, a gente contratou tudo, mas os caras não serviram. Olha aqui, ele me mostrou na cozinha, pilhas e pilhas de caixa. Ele falou que tudo isso aqui é meu. Por que adianta? Eu não vou levar isso aqui para casa. Eles tinham que ter servido para os convidados. Não é um negócio triste, né, gente? Então, Jesus está numa festa de casamento. Por que eu estou falando de festa? Porque sabe, a festa não é somente uma festa de casamento. A nossa vida, a ilustração desse encontro com Jesus fala da nossa vida. João 2 diz assim, 3 dias depois disso, depois do quê? Depois de Jesus estar falando com seus discípulos, Jesus estava escolhendo os seus discípulos, tá? 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Então, vou fazer uma pausa aqui, o pessoal andava a pé, tudo indica aqui que este local para onde eles foram, devia estar uns 2 ou 3 dias de viagem de onde Jesus estava. A maioria das pessoas andavam a pé, não tinha carro. Então assim, quando você chamava os parentes para fazer uma festa de casamento, você não podia chegar, fazer uma festa de 3, 4 horas como a gente faz hoje, entendeu? Não dá, porque o pessoal demora 2 dias para chegar, 3. Você tinha que hospedar as pessoas. Então a festa era mais ou menos uma semana, 7 dias, pelo menos 3 dias eram. Então você tinha que ter comida, lugar, né? E o pessoal bebia vinho, né? Vinho era bebida comum ali. Então imagina que o pessoal está na festa, talvez fosse o primeiro dia, o segundo, não sabemos, mas acaba o vinho. Aí é como se numa festa, não é? Logo no começo acabasse o refrigerante, acabasse a comida, e pensa que coisa chata. Se você assiste aquele seriado de TV, o The Chosen, está assistindo, que fala, ele tem essa festa lá. Eles ilustraram, fizeram pesquisas, dá a entender que a família do noivo não era tão boa de grana, e a família da noiva tinha muito dinheiro, e eles querem fazer uma festa, só que assim, eles se esforçaram o máximo, mas não deu, o pessoal comia e bebia demais. E aí então, você imagina a situação, o fato de Maria ter intervido aqui, ela devia estar ajudando, ou ela devia ser, talvez a irmã dela, um parente da família, e ela chega para Jesus e diz, acabou o vinho. Jesus devia estar ali com André, João, Pedro, Tiago, Felipe e Natanael, pelo menos 6 discípulos estavam com ele. Jesus não tinha ainda chamado os 12 discípulos. Então, Jesus responde, mulher, isso não me diz respeito, minha hora ainda não chegou. Jesus não está sendo grosso com a mãe dele, dizendo mulher, ele deve ter falado mais ou menos assim, mulher, isso não me diz respeito, do tipo, oh meu. A tradução desse homem, mulher, é mais assim como senhora,
Ele falou, mulheres, do tipo assim, oh mulher, mas isso não me diz, você quer que eu faça o quê? Porque sabe, irmãos, as mulheres, elas têm uma virtude, não começam a rir, eu vou falar bem das mulheres. Quem é que percebe as coisas antes? Os homens ou as mulheres? Homem, para perceber as coisas, quando o homem percebe, já a mulher fala, agora? Para de chacoalhar o marido, gente. Olha, tem mulher chacoalhando, mas presta atenção no que o pastor está falando. Então, as mulheres percebem primeiro. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus cria a mulher, ela fez como que estivesse adiante dele, como se fosse um radar. O problema é que a mulher tem o radar, e todo radar tem alertas, não tem? Então o que elas fazem? Começa, acabou o vinho, tem que fazer uma coisa e tal. Elas vão atrás. Ainda bem, porque senão sabe o que acontece? Não acontece. Não acontece. A coisa vai enrolando, não acontece. Então, irmãos, a mãe de Jesus percebe primeiro, tinha que ser uma mulher. As mulheres percebem primeiro na família. As mulheres percebem antes coisas com os filhos. As mulheres percebem antes mudanças em situações. Elas têm... Quantos homens aqui já perceberam que a sua mulher de vez em quando fica assim meio desconfiada e fala, eu não tenho certeza, alguma coisa está errada. Quando já aconteceu com você esse negócio, não? Muito bem. Aí você fala, não é nada, isso é besteira. Dá mais atenção, porque geralmente não é besteira. Amém, irmãos? Então, ela devia estar ali insistindo com Jesus. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Não é minha hora. E aí a mãe de Jesus faz uma coisa, sabe o que ela faz? Gente, faz tudo o que ele mandar. A mulher falou para os empregados, faz tudo o que ele mandar. Por que é que Maria manda Jesus fazer tudo o que ele mandar? Porque Maria sabe que Jesus vai fazer alguma coisa. Ela não sabe o que ele vai fazer. Mas ela chega para o filho e fala, não tem mais vinho? Mãe, não é minha hora, esse negócio não é comigo. Tá bom, faz tudo o que ele mandar. Em outras palavras quem disse que não é sua hora, filho? Eu acho muito interessante isso, porque é Jesus, você entende como é que é? É Jesus, o Todo-Poderoso, é Jesus que conhece tudo, e a mãe dele está lá e dá para dizer o seguinte, rapaz, menino, você tem que fazer alguma coisa, tem que ser agora. É mais ou menos o recado que ela deu. Até quando? Quando vai ser a hora? Não perguntei para Jesus por que ele disse que não tinha chegado a hora. Talvez porque não tem os discípulos, não sei. Mas tem uma coisa que a gente pode saber. Por que Jesus disse a minha hora ainda não chegou? A gente lê, faz pesquisa, em uns comentários. Mas você percebe uma coisa? A partir do momento que Jesus fizesse este milagre, a partir do momento que ia acontecer essa coisa maravilhosa, que ele ia transformar, não é? Ele ia fazer a maior produção de vinho fino de alta qualidade de uma única vez, num instante. Jesus fez centenas de litros de vinho. Na hora que ele fizesse isso, não tinha mais volta, ia começar. E ia se tornar público que agora... Então, a hora que Jesus fala, necessariamente não é a hora da festa. É a hora em que ele vai se revelar ao mundo, e depois de 3 anos ele estaria sendo crucificado. Tanto que não deixou de ser interessante quando Jesus fica lá e fala, pai, estou pronto. Então a mãe de Jesus incentiva ele e diz, filho, sua hora chegou. Quando ela fala, façam tudo o que ele mandar, Maria parecia saber que a hora era chegada. E Maria impulsiona o seu filho para cumprir o seu chamado. Ela fala, não filho, faz tudo o que ele mandar. E ela sai e deixa a batata com Jesus. Você entendeu como é que é? E o pessoal lá tudo assim, do tipo,
Não sei se o senhor está entendendo. Vai ser a maior vergonha. A família do noivo vai ser humilhada. As pessoas vão embora no meio. Todo mundo vai saber que foi a pior festa de casamento. A noiva ia ficar triste, ia ser choro. Iam criticar a família. Aqueles caras lá convidaram as pessoas e não foram capazes de... Porque se você convida para a festa, tem que ser capaz de prover o negócio. Então você não convida. Tá, podia convidar 10, em vez de convidar 100. Então você imagina a vergonha. E naquela cultura o negócio era bravo. E aí então, Maria dá, e Jesus, ele fala: tá bom, então é a minha hora. Então é a minha hora. Sabe, Maria está aqui fazendo algo que os pais precisam fazer. Maria demonstra algumas tarefas dos pais. Eu gosto muito de acróstico, eu tenho usado pouco. Teve uma época que eu usava toda a reunião, o pessoal acha que não aguentava mais, mas vocês estão dando risada, né? Pois é. Mas pais, nós que somos pais, filhos precisam muito de algumas coisas. Filhos precisam da presença. Não é legal que Maria está presente quando Jesus vai iniciar o seu ministério? Maria, os irmãos de Jesus deviam estar na festa, provavelmente, né? Não diz, mas pode ser que seja. Ela está presente quando ele vai começar. Amor. Filhos precisam de amor. O amor é fantástico. O I de pais, incentivo, interesse. Sabe, os nossos filhos precisam de incentivo. Eu tinha muitas dificuldades para estudar. Eu era muito pobre, a gente era muito pobre. Eu não tinha nem, quando eu comecei a estudar numa escola técnica, eu não tinha nem dinheiro para comprar os materiais, para comprar lapiseira, grafite. E eu era muito ruim em desenho. Sem falar as críticas, porque naquela época o pessoal não entendia que o daltônico não enxergava as cores direito. Então nenhum dos meus desenhos tinha nota boa, porque não é? Era verde no lugar de marrom, era tudo bagunçado. E os professores não tinham a capacidade de discernir que a criança tinha daltonismo. Então, assim, e tinha muitas coisas que eu conseguia fazer, mas a minha mãe sempre me dizia: filho, você consegue. Filho, você é inteligente. Filho, você consegue. É fácil, eu vou te ajudar. 2º ano primário. Ajudando um jovem estudando na Escola Técnica Federal. Você consegue. Sabe, o incentivo de um pai. Tem pais que assim, se o filho não acerta da primeira, não, porque e aí tem aquele pai que tira a reguinha, né? Porque eu na sua idade, porque eu quando você tinha a sua idade, porque eu quando não sei o quê, você tem que ser melhor que eu. Pega a reguinha dele. Você tem mais oportunidade, você tem coisa melhor, e você então joga aquele peso na vida do filho. Você tem que incentivar o seu filho. Ele não é igual a você. Ele vai ser diferente de você, tem outras habilidades. Ele pode ou não seguir a sua profissão, pode ou não suceder você. Muitos pais têm empresas que querem que os filhos sucedam ele. Pode ser que não. Eu tenho pastores que têm filhos e querem que eles sejam pastores e cuidem da igreja. E se não for? Deus é que sabe, amém, irmãos? A gente tem que reconhecer o que Deus está fazendo na vida deles. Então, Maria dá um incentivo, e os filhos precisam de segurança. Olha, essas 4 coisas eu quero dizer para você, como pai de filhos todos casados, que eles continuam precisando de presença, de amor, de incentivo, de segurança, sabia? Precisa. O seu filho tem um filho. Sabe o que ele descobre? Todos os cursos, programas, aplicativos e preparações que existem, de repente desaparece no primeiro choro, na primeira noite, naquela situação quando ninguém sabe o que fazer. É verdade, não é? Precisa de segurança, precisa de paz. Filhos precisam de paz para serem filhos. Por isso que Deus é pai. Então Maria faz ela atua. E o que acontece então agora havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica.
Cada um tinha de 80 a 120 litros. Então tinha ali mais ou menos uns 600 litros. 600 litros de vinho. Deve dar mais ou menos umas 800 garrafas, sei lá, 900 garrafas de vinho. Aí ia ter vinho bastante, né? Jesus disse aos empregados: encha o pote com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Imagina se os empregados falam: tinha uma água lá e tem um cara que transformou em vinho. Eles se entregaram lá. E os empregados sabiam. Então ele chama o noivo. Ele chama o noivo porque ele fica surpreso. Não é interessante que os servos é que testemunharam o milagre antes de todos os outros? É muito legal essa parte, né? O pessoal que estava ajudando, que experimentou o milagre primeiro. O pessoal que carregou a água, viu a água transformar em vinho. O pessoal que carregou a água, foi levar o melhor vinho que já existiu para o cara que teoricamente tinha que aprovar. O que você faria para ajudar Jesus a resolver o problema da festa? Imagina que você está lá e você é do buffet que foi contratado, tá certo ou não? E por algum motivo, não sei se ele contou errado ou se faltou, acabou, né? Acabou a Coca-Cola, o refrigerante, acabou o vinho, acabou. Como é que você resolve? Ou você é ou nós somos lá o pessoal que está no buffet. Nós estamos servindo as mesas. Como é que você pode ajudar Jesus nessa hora? Que ideias nós daríamos? Talvez alguém falasse: vamos pegar o vinho que sobrou, botar mais água, vamos misturar uma groselha, o pessoal já bebeu bastante, não vai sentir a diferença, não sei. Sabe, tem uma coisa interessante, é que a única coisa que a gente podia fazer ali para ajudar Jesus era carregar água, não é verdade? Confie em Jesus, obedeça mesmo se for algo muito simples. A gente foi criado com uma ideia, presta atenção, de que eu tenho que fazer muitas coisas para dobrar Deus a fazer a minha vontade ou resolver um problema que eu tenho. Isso é mentira. Deus quer nos abençoar. Você sabe como um cristão legalista ficaria na festa? Deus, eu não privei direito, eu não fui bom administrador, eu deixei faltar o vinho, agora eu vou sofrer uma vergonha, eu errei. Já fez isso não? Já fez? Diante de um problema você fica ali se chicoteando. Deus, eu errei, eu sou uma miserável, sabe o que eu sou? E vai, como se isso pudesse provocar Deus a fazer alguma coisa. A mãe chega e fala: filho, acabou o vinho, o negócio vai ficar ruim. Não disse se acabou o vinho porque eles compraram um pouco, porque os caras beberam muito, porque entrou penetra na festa, porque o pessoal calculou mal, ou porque o cara do buffet deu uma de migué e trouxe a metade do vinho. A gente não sabe por quê. Algum erro humano teve ali, teve ou não teve? Teve. E as pessoas, pelo que diz, já tinham bebido bastante, e Jesus faz vinho para quem já tinha bebido bastante vinho. É muito legal. Sabe, a gente está diante de um problema, às vezes o Senhor fala: tá bom, faz isto. Ele pede para você uma coisa muito simples, mas você fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa mais sacrificial, eu teria que merecer este milagre. Mesmo que a gente quer merecer o milagre, sabe qual é o problema? Que muita gente não é curada, não sai da situação que está, porque acha que tem que fazer alguma coisa, né, para Jesus, para merecer. Então aí Deus vai fazer o milagre. Ele vai fazer porque Ele te ama. Ele já quer fazer, você que está demorando para perceber. Nós ficamos ali tentando na lei da compensação. Maria disse: Ele sabe o que fazer, obedece a Ele. Jesus pediu algo simples: enche o pote com água.
Qualquer um pode encher um pote com água. Qual é a grande categoria de classificação de empregado para carregar um balde de água? Se os empregados não tivessem obedecido algo tão simples, não teria vinho. Se o pessoal falasse, você está louco? Água? Não, peraí. Imagina se o pessoal falar, esse Jesus não sabe o que faz, o que vai fazer com água? O pessoal não precisa de vinho. Eles obedeceram. Sabe, irmãos, quando nós temos uma crise, algo está muito pesado, faça o que Jesus pediu e deixa milagre com Ele. Faça o que Jesus pedir e deixa os milagres com Ele, amém? Eu repito isso para mim muitas vezes, porque eu sou aquele que acho que eu tenho que achar uma solução. Outro dia eu estava ficando irritado, essa semana mesmo eu fiquei irritado, e eu tinha que achar uma solução, e lá pelas tantas, de manhã orando, Deus falou comigo, você não pode receber um presente? Quer dizer que tudo que vai chegar a você, você tem que ter participado, você deve ter feito alguma coisa para merecer, mas Senhor, é meu trabalho, sim, então você teve que fazer para merecer, tem que dar tudo certo, e as coisas têm que funcionar, porque afinal de contas você está empenhado, você está comprometido. E eu falei, eu estou ouvindo isso mesmo ou estou ficando louco? Ele falou, não tem problema, você está comprometido, que bom que você está empenhado, porque realmente, né, gente, tem um pessoal aí que, não, você não pode receber presentes que eu vou te dar, e se eu quero te dar a solução do problema, onde o que você vai fazer, não faz a mínima diferença. Por que você não recebe? Aí fiquei pensando, bom, eu estou aqui com um problema, bem daqueles problemas mais mundanos que existem nesse planeta, que é que você tem um compromisso financeiro e você não tem o dinheiro para pagar, certo? Quem já passou esse pequeno problema mundano? Já passou esse pequeno problema? Ele fica se repetindo, na verdade, ele repete tudo. Aí você pode ficar se chicoteando, dizendo que eu fiz de errado, eu fui mau administrador, tudo, mas assim, a gente não tem controle de tudo, filho, não tem. A pandemia veio dizer uma coisa para nós, a gente não controla nada. Então eu falei, bom Senhor, é verdade, então eu recebo a solução desse problema. Só que, presta atenção aqui nessa parte. Se você tem um problema, e Jesus diz assim, recebe a solução, na hora que Ele entregar para você, você continua ficando ansioso? Você continua? A gente continua, não é uma coisa meio de louco? Não, eu já te dei a solução. Aí eu falei, bom, se o Senhor me deu a solução, eu que já estudei tanto Bíblia, tenho que pregar para esse pessoal de domingo, eu sei que eu não tenho que ficar ansioso. Mas como é que eu não fico? A ansiedade, muitas vezes, é quando você acha que você deveria estar fazendo alguma coisa para que aquilo acontecesse, e Deus está falando, agora você não vai fazer, sou eu que vou fazer. Se eu quisesse que você fizesse, eu pedia. O que eu faço? Dá para carregar água? Como? Carregar água? É preciso de um copo de água. Oh, Jesus, dá, pode ser um copo de água? Pode. Aí eu sentei, todos os outros dias, falei, Senhor, eu recebo, então, eu recebo a solução. Eu sei que o Senhor cuida. Agora, eu pessoalmente tenho problemas com o tempo, sabe? Eu vejo o tempo acabando, eu começo a ficar meio, entendeu? Eu, por exemplo, eu olho no relógio continuamente, estou vendo a mensagem aqui, olho o relógio, o cara levanta a placa, porque eu não quero me estender, eu sou meio, e aí eu vejo o tempo chegando. Não é ruim ver o tempo chegando, as contas não sendo pagas, e o nome ficando sujo, é muito ruim. Aí eu estou lá e falei, mas eu confio em Ti. E quando você descansa mesmo, aquele problema sai da sua cabeça. Bom, eu quero testemunhar, irmãos, que eu descansei. Na sexta-feira, um cara mandou uma mensagem, eu recebi meus e-mails. Falei, não, de manhã não fiz outra coisa, nem olhei os e-mails. Não, vê lá. Aprovamos todas aquelas propostas lá, que você mandou para a gente, da sua empresa, tudo. Você aprovou a proposta? Aprovou. Aí, que proposta? Aquela que você mandou um ano atrás,
Um ano atrás, 6 meses atrás, falei, tá bom, fico feliz. Né? São 2 propostas, tá bom, tudo. A gente vai pagar à vista, tá? Pode fazer tudo à vista. Falei, à vista? Então tá bom, Jesus, tá bom, à vista. Você acha que o valor era quanto? O que eu preciso pagar, mais o dízimo, irmão, você entendeu como é que é? Ele está cuidando, ele não tinha como fazer nada, você entendeu? A gente nem esperava. Contei um caso aí na minha empresa, um caso mundano. Faça o que Jesus pedir, deixa os milagres com Ele. Não queira mudar outra pessoa, faça o que Jesus pedir. Vamos terminando aqui. Uma pessoa creu, muitas foram abençoadas. Quem foi a pessoa que creu nessa festa de casamento enorme? Quem creu? Só Maria, certo? Só ela conhecia Jesus, só ela sabia quem ele era. Os discípulos estavam lá, mas os discípulos estavam ali, mas os discípulos não sabiam ainda quem é Jesus de verdade. Só Maria. E Maria, em vez de falar com todo mundo, falar com o negócio, dar bronca porque não tinha vinho, mandar buscar, Maria, ela não se estressou, ela foi no Filho, ela foi em Jesus, o Filho, e disse, não tem mais vinho. Quando eu li a biografia de George Miller, aquele que criou os orfanatos e tudo, o pessoal chegava desesperado, seu Jorge, acabou o pão, não tem nada, nós precisamos orar tudo. Ele falou, pega o dinheiro, vende umas coisas, não tem mais nada. Como é que vai alimentar os órfãos? Vamos orar. Aí a pessoa começou a orar a Deus. Ele falou, vocês não precisam orar, vocês não acreditam. Mas eu vou orar porque eu creio. Pai dos órfãos, te dou graças. Ele sabia que ele tinha um chamado. Te dou graças. Nós não temos pão. Amém. Outras vezes não temos leite. Amém. Vai providenciar. Bate na porta. Senhor Jorge, sabe que somos da padaria aqui? Não sei porquê, mas nossos pães ficaram meio tostadinhos hoje. Nossos clientes gostam mais branquinhos. O senhor aceitaria toda a nossa fornada de pão do dia inteiro da padaria? Ele falou, a gente aceita. Aceitamos. No outro dia não tinha leite. Ele falou, orou, aí bate na porta. Senhor Jorge, olha, quebrou a roda da carroça aqui, nós estamos com centenas de litros de leite aqui, e vai estragar, não dá tempo de entregar. O senhor aceitaria? Sim, nós aceitamos. Creu, muitos foram abençoados. Eu vou dizer, Jesus, para fazer milagre, não precisa que ninguém acredite nele, porque ele pode fazer sem ninguém acreditar nele. Você sabia disso? Não? Amém? Jesus não é o Deus criado por nós, que se nós não acreditamos nele, ele não faz milagre. Não é isso que diz a Bíblia. Ele sempre fará milagres. Nós não recebemos os milagres porque não queremos acreditar nele, é diferente. Mas quando um acredita, todos são beneficiados. Lá na sua casa, se você crer, todos vão ser beneficiados. Uma vez na minha empresa, não tenho tempo de contar esse testemunho, eu contei. Eu trabalhava muitos anos atrás. Deus falou, por que você não ora por esta empresa? Eu posso abençoar. Eu falei, mas aqui os diretores aqui fazem tanta besteira que assim, eu não sei o que eles querem fazer com a empresa, parece que eles querem quebrar a empresa. Eles não têm. Então você está aqui, ora. Comecei a orar, sabe o que aconteceu? Mudou tudo. Porque eu comecei a crer que ele podia mudar. Amém, irmãos? Eu falei, olha só, quem conhece Jesus intimamente pode experimentar a resposta para situações que não há saída. Só quem conhece Jesus. Maria conhece Jesus intimamente, certo? Ela sabe que ele não deixa a coisa para lá. Maria sabe que Jesus não vai assim desprezar aquelas pessoas. Mas aí aparece lá um fariseu crente, mas essas pessoas algumas já estão até bem embriagadas. Como fazer vinho para essas pessoas? Eles já beberam demais. Acabou. Já viu isto? Esse é capeta falando, gente. Esse é diabo travestido de espiritualidade. Não acaba a festa quando Jesus está presente, você entendeu? A festa não termina enquanto Jesus está lá. Não termina, não tem.
Jesus está aí, você conhece quem Ele é? Então a coisa pode mudar. Quem conhece intimamente pode experimentar a resposta para aquela situação que você diz, não tem saída. Não tem saída, mas Jesus está lá. Gente, o lance da festa é bem isso, não tem saída, não tem onde buscar, não tem onde fazer, acabou, vai ser, não tem saída. Quem é que ia pensar que água vai virar vinho? É por isso que assim, eu tenho aprendido, mas tenho que aprender mais ainda, acho que nós também. A gente quer dar instruções para Deus como Ele tem que nos livrar. Você já fez isso ou não? Além de mim? Quantos? Você já fez? Você dá instruções para Deus como Ele tem que te livrar. Faz isso, faz aquilo outro, nas instruções. E Deus fala, o que você quer? Me diz o que você quer. Maria não falou, Jesus, olha, vai lá, não sei, pega uma água aí, transforma, faz brotar do chão. Ele podia fazer brotar do chão, não é isso não, vasilha com vinho, sei lá. Podia transformar pedra em vinho, transformava pedra em pão. Podia pegar, tem um copo de vinho aí? Traz. Ele podia pegar um copo de vinho e encher todas as talhas, não podia? Que nem fez a Maria podia dizer um monte de coisa para ele, ela só falou assim, acabou o vinho. E Jesus resolveu. O anfitrião, então, continuando a história, terminando, o anfitrião, esse é o mestre Sala falando, o anfitrião, o cara da festa, o que está pagando a conta, certo ou não? O que torrou as economias para casar a filha, ou para casar o filho, sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. A gente sabe por esse texto que tinha uns caras que tinham bebido bastante, mas o melhor vinho está agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi, olha, presta atenção, gente, o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos crerão nele. Depois do casamento, Jesus foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ele foi lá ficar com a família. Bom, gente, por que Jesus faz seu primeiro milagre numa festa de casamento? Se a banda quiser subir aqui. Por que Jesus faz seu primeiro milagre numa festa de casamento? O relacionamento entre nós e Deus e seu povo, sempre está ilustrado na Bíblia como casamento. Já reparou? É sempre um casamento. É a noiva e o noivo. É a noiva e o noivo. Toda a ilustração, o livro de Cantares mesmo fala, meu amado, a minha amada. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Efésios 5, capítulo 5, versículo 25. Por que é que será que é o casamento a ilustração do relacionamento da gente com Deus, da gente com Jesus? Porque é um relacionamento onde existe confiança plena, onde não tem segredos, e a intimidade, um sabe tudo do outro. Então, o casamento foi criado para ter a intimidade espiritual, a intimidade emocional e a intimidade física. É por isso que um casamento que só começa com a física, não tem espiritual e emocional, fracassa. Precisa ter intimidade espiritual, emocional, física. O casamento é a ilustração do nosso relacionamento com Jesus, porque não tem mais nada mais íntimo entre duas pessoas do que um relacionamento marido e mulher. É confiança, é saber que o outro vai estar lá, não vai abandonar quando ficar tudo ruim. Jesus veio dizer, Jesus ao fazer esse milagre no casamento, está dizendo, vim buscar minha noiva, para viver para sempre comigo. E Ele fez isso, sabe por quê? Porque Ele nos perdoou lá na cruz, nos ressuscitou, deu um novo coração, e colocou o Espírito Santo dele em nós. Mais intimidade que essa não tem. Tem. Quando Ele voltar e nós
seremos assim como Ele é, teremos um corpo. Aí a gente não tem noção do que é, mas vai ser muito bom. Sem Jesus, as coisas começam bem, mas terminam mal. Começa bem com alegria, mas termina mal. Casamentos, projetos, ministérios. Ministério sem Jesus, gente, tem tanto ministério sem Jesus. Tem tudo, fala sobre Jesus e tudo, mas só falta a presença dele mesmo. Com Jesus começa bem e termina melhor. Com Jesus você termina muito melhor do que você começou. Não é interessante isso, gente? Com Jesus você termina muito melhor. A sua família termina melhor. O seu ministério termina melhor. O seu trabalho termina melhor. A sua carreira profissional termina melhor, não pior. Sem Jesus o casamento vai, a festa acaba logo. Acaba logo. Mas com Jesus a festa dura até o fim. Vinho e alegria, tem vinho até o fim. Está casado há muito tempo, quer vinho novo, quer alegria nova? Jesus tem. O vinho dele sempre é novo, é sempre melhor. O casamento vai perdendo a alegria e a festa acaba. Mas com Jesus, o casamento é renovado e a alegria aumenta e a festa continua. Fica agarradinho, fica dando beijinho na orelha da mulher, do tipo, gata, vamos sair hoje. As mulheres estão dizendo, isto está num passado muito distante. Deus tem misericórdia. Eu e a Marisa experimentamos muitas e muitas vezes isto. E agora ela está apaixonada, está agarrada comigo de novo, a mulher, gente. Falou ontem, eu estou com ciúme de você. Falou, eu? Careca, com essa musculatura abdominal desenvolvida. Estou com ciúmes de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele é apaixonado pela gente. Ele não quer dividir você. Gente, eu estou tentando dizer quão maravilhoso é a presença de Jesus quando Ele está na vida, quando Ele está no casamento, quando Ele está no dia a dia. Rafael Rubio me mandou essa mensagem hoje de manhã. Quando o Rafael Rubio me manda mensagem, eu sempre dou muita importância. Bom, dou importância a todas as mensagens. Mas o Rafael Rubio, de vez em quando ele fala assim, eu estava orando, pastor, me deu um versículo aqui. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que maravilhoso, gente. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Onde que está acontecendo esse consolo que traz alívio à alma? Está acontecendo? Aqui, no coração, nos pensamentos. É algo que a gente recebe somente do alto. Ele está falando, ó, não estou recebendo isso de pessoas, não que a gente não possa, tá? Mas às vezes as pessoas são mandadas por Deus para nos consolar, encorajar, e a gente não ouve, né? A gente queria que descesse o próprio anjo, o próprio Jesus. Mas Jesus está habitando nas pessoas. Ele está consolando. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas. E a gente vai orar agora no final. Orar por questão de ansiedade. Às vezes quando vem para orar sobre ansiedade, eu falo, isso é tão comum, porque eu vou dizer quem que anda ansioso os dias de hoje. Mas eu penso que agora que nós chegamos nesse ponto e você está com a festa na cabeça, certo? Não? Talvez você esteja identificando que você está tendo ansiedade que não precisaria ter, porque Jesus está na festa e você teria que dizer para Ele, Jesus, acabou o vinho, o que o Senhor precisa? Uma pessoa que legal, Senhor, o que o Senhor faz? Como o Senhor quer conduzir?
Uma vez eu estava ansioso porque queria que acontecesse alguma coisa na minha vida. Deus falou: por que está demorando? Eu falei: e se eu quiser usar a sua vida para abençoar uma outra pessoa e você precisa esperar? Eu tomei um choque, falei: nossa, eu chamei você para abençoar outras pessoas. Eu estou fazendo você esperar, porque no momento certo eu vou usar você para abençoar outras pessoas. Você quer resolver rapidinho, para você tirar isso da sua cabeça. Eu falei: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ei, Deus tem planos maiores, amém, irmãos? Então, nós vamos, se tem a mente cheia de dúvidas, o Senhor quer derramar consolo no seu coração. Se você está hoje com ansiedade que está te dominando no íntimo, eu vou dizer, a ansiedade é uma coisa que vem para nos dominar no íntimo, e não adianta você dizer, não vem com palavras, que é complicado. O Senhor está dizendo: eu tenho consolação. Não fique desesperado, não saia fazendo as coisas, não tome decisões apressadas. Comece conversando com Jesus, falando o quê? Não dê instruções sobre o que tem que fazer. Diga: Jesus, o vinho acabou. Senhor, esta dor. Senhor, essa situação. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer isso já, porque Ele está respondendo aqui. Será que realmente não tem saída para a situação? Não tem. Para nós, tem. Ele não pensa como nós. Ele não está limitado por nós. Ele não precisa. Você está entendendo? Ele não precisa de nada de nós. Se Ele precisar de alguma coisa, às vezes Ele pede uma coisa muito simples. E sabe às vezes o que Ele pede? Ele pede simplesmente nada. Ele diz para você: você espera que eu estou fazendo. Você só espera aí. O que eu faço, Jesus? Não faz nada. Eu estou fazendo isso aí. Você pode dizer: faça isso. A parte pesada é dele. Jesus fez tudo para ter um relacionamento de intimidade conosco. Nós somos a noiva e Ele está perguntando: você aceita? Eu fiz vários casamentos, até hoje nenhum dos noivos disse: vou pensar melhor. Não, todos falaram sim, graças a Deus. Mas sabe, às vezes a gente fala para Jesus: acho que eu vou pensar melhor, eu não sei, eu estou com medo. O convite hoje é dizer para Jesus: sim, 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 eu confio que a solução está nas tuas mãos. Sim, 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 Jesus. Vamos cantar, depois vamos orar. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e para sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Mais uma vez. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Olha que legal. Eu tenho uma luta. Tá bom, você vai ter quando tiver este mundo. E a Bíblia está dizendo: quando você tiver uma luta,
você fique feliz. Só no reino de Deus é assim. Por quê? Porque quando você estiver numa luta, você pode se alegrar, porque Ele está ali. Ele vai fazer alguma coisa surpreendente. Ele vai fazer algo que ninguém espera, amém? Vamos parar de impor a Jesus as limitações nossas. Ele não está limitado. O quarto na fornalha. Pessoa, que coisa tremenda. E está lá um rei ímpio e diz: aquele é um filho dos deuses, aqui ele é diferente. Está entendendo? Ele está conosco, irmãos. Olha, eu tenho 3 palavras dizendo a mesma coisa. Então é porque Deus quer falar sobre isso, amém, irmãos? A Fé me mandou, a Arnaldo mandou, e Deus falou comigo a mesma coisa. Não é a gente, é Deus querendo falar. Pessoas que, assim, Jesus está até convidado na festa. Você convidou Ele, mas Ele não é chamado para nada. Ele está na festa e você não diz: Senhor, temos um problema. Você não chega para Ele, você está tentando resolver com as suas forças. Uma palavra veio também aqui quando estava na festa. Imagine a vergonha que seria se tivesse acabado o vinho e tivesse encerrado a festa de casamento no meio. E o Senhor está dizendo: você está em risco, você está se sentindo envergonhado, você não sabe o que fazer. Você vai dizer: isso vai ser uma vergonha para mim, eu nunca imaginei isto. E o Senhor está dizendo: mas eu estou aqui. E aí? Amém, irmãos? O convite de Jesus é: para de confiar nas suas próprias forças. Tudo bem, você fez o que podia, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos ter uma outra perspectiva. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então nós queremos orar por pessoas que estão com uma ansiedade dominando a sua mente, e você está antevendo uma contínua, está assim, com uma expectativa totalmente negativa, destrutiva. Ou então você está com aquela impressão: vai ser uma vergonha, meu Deus, eu tenho vergonha. E sobre vergonha, mais uma coisa: pessoas que estão vendo o mover de Deus sobrenatural e que estão querendo responder a Deus, presta atenção nisso, e estão dizendo assim: se o Senhor falar comigo hoje, eu vou mudar. Bom, Deus está falando com você hoje, amém? Eu acho que Ele está falando com você hoje. E o Pai não condena você. O Pai não se envergonha de você. Sabe por quê? Porque esta palavra são para pessoas que estão tentando vencer problemas ou pecados repetitivos e não conseguem. Estão dizendo assim: eu vou conseguir hoje eu vou mudar. Mas o Senhor está fazendo. Então, você quer mudar, tá bom, mas você quer que eu participe nisso, ou você vai fazer tudo sozinho aí? Você quer vencer sozinho esse negócio que você nunca vence? Estão entendendo, irmãos? Coisas que trazem vergonhas. Você tem deixado a vergonha te afastar dele, mas Ele quer tratar as suas feridas. Ele quer dar poder a você de enfrentar os problemas que você não consegue sozinho. Sabe, às vezes a gente se afasta de Jesus porque pisou na bola tantas vezes e fala: mas eu não estou com vergonha. Deus não tem vergonha de nos chamar filhos, amém, irmãos? Nós temos que ter ousadia de dizer: Senhor, este é o problema, é isto aqui, eu não sei o que fazer. O Senhor quer que você saiba que nada pode te afastar dele. Irmãos, nossos pecados, nossos medos, nossas vergonhas não têm o poder de nos afastar dele. Por quê? Porque tem perdão para tudo isso. Entende o que eu quero dizer? Você só fica afastado se você quiser, mas se você quiser, você fica afastado. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Então não há motivo para vergonha. A questão é: a gente quer Jesus. Jesus está aí na festa, a gente pode acionar Ele, a gente pode chamar Ele, não é verdade? Então Ele quer que a gente decida permanecer na presença dEle hoje. O Senhor quer curar essas pessoas. São questões da alma e do coração,
E nós vamos orar, e se você pode receber isto agora, amém? Coloca a mão no seu coração e deixa o Senhor ministrar, se é o seu caso, tá? Se é o seu caso, sua mente com muitas tensões e a sua mente com muitas ansiedades que estão dominando a sua alma, é um negócio que está dominando a sua alma. O Senhor está dizendo, então eu estou aqui, diz para mim qual é o problema, diz para mim qual é o problema e confie em mim. Comece a fazer isso já, amém? Outras pessoas que estão assim, sentindo com vergonha, do tipo, eu não tenho vergonha até de pedir a Deus para Ele consertar essa situação, porque eu já errei tanto, e o Senhor está dizendo, tá, mas você tentou errar tanto, deixa eu fazer aí, deixa eu tocar na sua vida, amém? Começa a receber ministração sobre isso, começa a receber Deus falar com você. Se você quiser receber oração aqui na frente, quiser dar um passo, você tem essa liberdade, tá? Se você quiser, não, eu quero que você ore por mim, só para você vir aqui à frente, nosso pessoal está aqui, você fala que tá, eu quero uma ajuda, eu quero oração, sabe, irmãos, porque funciona assim, tá? Eu quero convidar você que está com essas pressões na mente, com essas pressões de ansiedade, é muito difícil, mas já passei por isso muitas vezes, tá? Muitas vezes. O que eu faço é mandar uma mensagem para alguns amigos meus dizendo, eu estou aqui, não consigo lidar com essa situação. Meus amigos que estão aqui sabem que eu peço mesmo, porque eu sou só um ser humano, sabe? Eu sou só um ser humano. Eu fico ansioso, eu não sei o que fazer, não é? Mas eu me recuso. Desculpa eu dar aqui o meu testemunho e falar de mim, irmãos, assim, mas é porque senão fica esse mito de que a gente é pastor e a gente não tem problema. Isso não existe, gente. Todo ser humano fica ansioso, né? Então eu confesso aqui, eu fico ansioso muitas vezes, não sei o que fazer, mas eu me recuso a permanecer lá. Sabe o que eu faço? Eu falo com Jesus, eu falo com a minha esposa, e Deus vai ministrando, amém? Então vamos fazer isso. Você que está pensamentos confusos, ou você que está assim com vergonha, do tipo, como é que Deus vai ajustar a minha vida? Eu errei tanto. O Senhor está dizendo, o Pai está te chamando, vem para casa, filho, vem para casa, vem para casa, vem para a casa do Pai, eu tenho resposta para você. Vamos orar aqui por essas pessoas, irmãos, e só nos instrumentos ministrando aqui, e nós queremos orar com você. Ou se você está no seu lugar e quer receber essa oração, receba aí mesmo, receba aí mesmo. Temos mais pessoas aqui, precisamos orar. Oh Espírito Santo, nós declaramos, receba a cura agora, receba a resposta, receba a resposta. Eu vejo algumas mulheres muito ansiosas, correndo, não sabem o que fazer, e o Senhor está dizendo, eu sei o que fazer, eu sei o que fazer. Entrega isso nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos, eu sei o que fazer. Você acha que não consegue entregar? Entrega sim, você consegue sim, consegue sim. Mais pessoas que estão sem saber o que fazer, o Senhor está dizendo, eu vou guiar você. Recebe descanso agora, recebe descanso em nome de Jesus. Você não precisa vir aqui, você pode ficar no seu lugar sobre isso que eu vou falar. Vejo aqui homens, jovens e também maduros, você não precisa vir aqui, tá? Que têm caído em pecados que não gostariam mais, pecados de adolescência, pecados recorrentes, pecados de pornografia, de traição, e você tem muita vergonha. O Senhor está dizendo, eu estou vendo a sua dor, eu quero curar você agora. Receba isto agora, receba perdão. Você que se viciou em pornografia, você que se viciou em procurar relacionamentos, o Senhor quer libertar você. Receba aí ajuda no seu lugar. O Senhor está dizendo, eu estou vendo você. Receba isto, receba a libertação no nome de Jesus. Receba a libertação. Pessoas que têm problemas com dinheiro, a vida financeira é uma bagunça, sempre gasta mais do que tem, e sempre está colocando a família em crise, ou sempre está em crise. Quando você vê, você já fez um monte de besteira, o Senhor está tocando você, Ele quer te dar graça. Receba, diga, Senhor, eu recebo. Não tenha vergonha, o Senhor está dizendo, eu posso sustentar e cuidar de você agora. Receba isso em nome de Jesus. Vamos todos orar agora, irmãos. Você pode pegar a mão de uma pessoa do seu lado, comece a orar e comece a invocar a bênção de Deus sobre essa pessoa. Vamos orar por questões insolúveis,
Problemas que não tem solução. Problemas que você luta e não muda. Comece a entregar nas mãos de Deus, só isso. Comece a entregar. Fala: Senhor, eu estou lutando há muito tempo, não tem solução. Entrega para Ele. Receba. Receba consolação. Receba consolação. Não há condenação, é consolação. Não é condenação, é consolação, é conforto. Abraço, receba abraço do Pai. Receba alegria de volta. Sim, Jesus, receba, Senhor. Muitos milagres sendo liberados, porque nós estamos entregando. Você não sabe o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo poderoso. Os milagres sendo liberados. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. Nós somos o amor do coração dEle. Somos o amado do coração dEle. Vamos declarar isso: eu sou amado. Eu sou amada do coração dEle. Ele é meu. Glória a Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Vamos dar graças a Ele e dizer: obrigado, Senhor. Pode aplaudir também. Vamos dar graças. Obrigado, Senhor Jesus.